Estamos aqui, né, com duas convidadas mais que especiais. E aqui a gente está inaugurando o programa, né, da Escola Século 22, conectando pessoas ao futuro. Estamos aqui com a Sônia Sandréia e estamos aqui com a doutora Denise. E hoje, por ser o primeiro episódio, eu estou me sentindo muito honrado de ter vocês aqui. Obrigada. E eu sei que desse papo aqui vai inspirar muitas mulheres, também homens, né? São duas pessoas que são referências em nossa cidade. Tanto a Sônia em sua área, tanto a doutora Denise. E eu sei que vai sair dicas aqui. Se vocês ficarem até o final, vocês vão aprender muito com essas duas mulheres. E eu quero já, né? Eu acho que ninguém melhor para apresentar de que... Tava falando com ela aqui de que elas próprias. Quero deixar a Sônia se apresentar para quem ainda não conhece ela. Logo após a doutora Denise. Eu falo para você ou falo para ela? Você pode falar aqui, pode falar para mim. Entendi. Não, beleza, então. Boa noite, gente. Meu nome é Sônia Sandréia. Eu sou cabeleireira há 28 anos. Tem hora que eu perco até as contas. É tanto tempo que eu perco as contas. 28 anos como cabeleireira. E hoje eu sou especialista, né, em mechas, colorimetria, mega hair. É a área em que eu mais me especializo. Faço um pouco de tudo na área de cabelos, mas as minhas especializações mesmo são essas. E eu moro em Ipanema há 18 anos. E eu vejo os stories dela. As mulheres entram lá e saem bonita mesmo. Muita mulher bonita, Né? né? Eu passo Essa mesmo. mesmo. Olha pra você ver, ó, olha que beleza. A gente vai depois falar mais, né, sobre as suas especialidades. Doutora Denise, pode se apresentar para o público que ainda não te conhece. Bom, eu sou dentista há 25 anos, né? Me especializei em prótese, fiz mestrado, depois parti para harmonização facial e continuo ainda, né? O que eu gosto mesmo na odontologia é a área estética. Tudo que envolve a estética me chama muita atenção. E, na verdade, assim, as duas, né, trabalham com Beleza. estética. Beleza. Verdade. E aqui para nós, né, é uma das áreas, assim, que mais vende no mundo, É né? verdade. É porque quem não quer ficar bonito, né? Verdade. E já aqui para começo de conversa, né, você quer ficar bonito ou bonita, porque você atende homens e mulheres, né? Sim. A Sônia não Somente atende... mulheres. Se for mexer no meu cabelo, por exemplo, impossível, Não né? tem jeito. Então vamos lá. Eu quero aqui agora fazer algumas perguntas e a gente bater um papo aqui. Vamos começar com a Sônia, depois a mesma pergunta para a Denise e depois eu volto, vice-versa, né? Sônia, quando você olha para trás, né? Lá no começo, você imaginava chegar onde chegou? Não. Como foi seu começo? Isso que eu ia falar, até mesmo porque eu comecei muito nova, né? Então, eu acho que, principalmente antigamente, o cabeleireiro, ele era visto como uma profissão que era meio que um quebra-galho, uma segunda opção, ou até você arrumar algo melhor, muito diferente de hoje, né? Então, na época, eu tinha 19 anos e estava meio assim, ainda perdida na profissão, o que eu ia trabalhar. E eu morava em Manhuaçu, na época, e abriu a primeira turma de cabeleireiro profissional pelo Senac, que inclusive é uma das melhores do país, né, tem reconhecimento nacional. E eu dei muita sorte de ter ido para Manhuaçu e eu, por incentivo da minha sogra, decidi fazer. Não achava que eu tinha jeito para cabelo, não achava que eu ia levar isso muito adiante, mas falei, vamos lá, né, vamos ver o que vai dar. E nunca imaginei que seria a profissão assim, que eu ia amar tanto, que eu ia gostar tanto. Pensei em desistir várias vezes, mas justamente por gostar tanto é onde a gente não desiste. Então, não imaginava mesmo que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu penso assim que todo sucesso em qualquer profissão é o amor por aquilo que a gente está Sim. fazendo, né? Tem um livro que ele tem um título como A Única Coisa, né? E o autor, ele é muito feliz quando ele fala que quando a pessoa se dedica a uma única coisa, a possibilidade de ter sucesso é muito maior do que as pessoas que ficam... Não que você não pode ter algo secundário, né? Sim. Porque, na verdade, a maioria dos empreendedores, eles têm 5 fontes de renda, mas você tem uma coisa assim para focar e falar assim, não, eu me especializei naquilo, eu estudo isso e respiro isso, né? E você, Denise, quando você olha para trás, lá no começo, você imaginava chegar onde chegou? Eu sonhava, né? Sempre sonhei. Mas eu tenho muita realização pessoal também, né? Porque o meu casamento também é fruto de muita oração. E daí
Veio junto com o meu casamento a minha filha, meu filho primeiro, depois minha filha. E quando eu tive a minha filha, foi quando a gente inaugurou a clínica do jeito que eu queria, né? Então, assim, veio muitas conquistas juntos, né? E a gente ficou muito feliz com isso, né? A clínica, a sua clínica é qual rua mesmo? É na rua Emiliano Franklin. Emiliano, eu lembro. Tem quanto chama. tempo que tá lá? Tem 12 anos agora. 12 anos. Tá fazendo 12 o seu anos. esposo é o Fabiano. Eu lembro do Fabiano lá no Alice. Eu trabalhava. eu trabalhava. Eles eram amigos. Eu nem sei se você lembra de mim. Só que assim, talvez você não me conhecia, mas olha como que é, né? Principalmente na cidade pequena. Eu lembro de você inaugurando lá. Eu lembro até da construção. Eu era mais jovem, né? Hoje eu tô com 32 anos. E o endereço. 20 anos. 20 anos. Até que não era tão jovem, não. Já tava perdendo cabelo já. Ô, Sônia, e o seu estabelecimento, onde fica? Hoje ele está localizado na rua Jardim Silva e já tem 5 anos que eu tô ali com o salão. 5 anos. E assim, 5 anos não são 5 dias, né? Sim. E eu passo ali, às vezes tá cheio de gente, né? Sim. E vamos lá. Agora vamos sair aqui do script. O que você acha, Sônia, que faz uma mulher ter sucesso? Por que eu falo mulher? Primeiro que vocês duas são mulheres, né? Sim. Segundo que tem mulheres que têm uma crença limitante dentro delas que acham que o sucesso do empreendimento, do empreendedorismo é só para o homem. O que você acha, assim, uma força assim, de mulher para muitas mulheres que vão nos assistir? O que você diria, assim, voltando lá na sua idade quando você começou, você próprio você não acreditava, a sua sogra, né, que te incentivou. O que você diria para uma jovem que assim, sonha talvez, não na sua profissão, mas sonha em conquistar, qual que seria o seu conselho para essa jovem? Eu vejo as mulheres como uma parte, assim, abençoada. A verdade é essa, a mulher ela é muito abençoada. A mulher, ela, sem querer humilhar os homens, mas para começo de conversa, Deus deu o poder da mulher gerar uma vida, né? Carregar dentro de si. Então, a partir daí, eu vejo como que nós, mulheres, somos capazes de fazer tantas coisas e que, às vezes, nós mesmos não acreditamos. Às vezes, nós, mulheres, pensamos assim, eu não vou conseguir, eu não dou conta, como que eu vou... Eu, por exemplo, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu tive um filho, com 10 meses eu engravidei sem querer dela, e quando eu descobri que eu estava grávida dela, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, como eu vou dar conta de um neném que eu já tenho, mais outro neném, trabalhar no salão e ainda dar conta da minha casa, porque eu não tinha ajudante, e fazer tudo sozinha, eu não vou dar conta, e chorava, e fiquei triste, fiquei depressiva, e aquele medo de ser uma mãe ruim, de não dar conta de tudo. E hoje, 24 anos depois, que a minha filha hoje tem 24 anos, eu olho para trás e falo assim, como que é bom saber que os planos de Deus são melhores que os meus? Porque se eu pudesse escolher, naquela época, eu teria escolhido não ter aquela gravidez. Porque naquela época, para mim, era algo impossível. Mas hoje eu falo para ela até brinca muito comigo assim, você não me quis, né? Você não me queria, né? Porque eu não planejei. Mas eu falo com ela assim, minha filha, que graças a Deus que eu tenho você. Porque foram tantas coisas difíceis que eu passei na minha vida e que a minha força eram meus filhos e são meus filhos, que a gente vê o quanto, né, Deus sabe do que a gente precisa. Então, nessa questão da pergunta que você fez a respeito das mulheres, eu vejo justamente isso. Naquela época, 24 anos atrás, do meu desespero, ao ponto de entrar numa depressão durante a gravidez, por achar que não daria conta, e hoje eu olho e falo assim, nossa... Hoje parece até que foi fácil. Parece até que foi fácil. Na época não foi, mas olhando para trás parece que foi até fácil. E assim, É coisa mais difícil depois. Não é? sempre, né? Sempre é os altos e baixos. E assim, o filho, querendo ou não, ele... eu falo que eu tenho um filho, né, em Israel. Tem um beijo pra ele. E assim, depois a gente tem filho, não é só você, né? Sim. Né? Eu falei com a minha esposa que eu quero ter mais uns 4 filhos. E ela às vezes... Não, porque eu penso o seguinte, eu penso assim, eu acho que a pessoa chegar na sua velhice e ela vê uma casa vazia, acho que assim, acho que é a coisa mais vazia que tem. Eu penso assim, que a gente veio pra Terra pra multiplicar. Né? Lógico que tudo dentro da condição e cada um com sua também, com a sua escolha, né? Ninguém entra na escolha do outro, mas filho é benção. E você, Denise, sua família...
O que você diria, né? Lógico que a Sônia entrou na questão da família. Acabei. Não, mas é isso aí. O que você diria, assim, para uma jovem, uma pessoa, assim, uma mulher, né, que tá com sonhos, que quer empreender e às vezes se vê pequena ou se vê impossibilitada por causa de condições financeiras ou não, geográficas, porque tem gente que fala assim, Ipanema não dá nada. Eu penso o seguinte, é lógico que cidade grande você tem mais oportunidade, por exemplo, a Sônia estudou em Manhuaçu, você estudou fora, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas isso não é também um empecilho para que a pessoa não possa crescer numa cidade menor. Eu trabalhava com marketing lá em Vitória. Vim para Ipanema, casei, né? A Verônica me trouxe para Ipanema. Mas chegou aqui, eu não... Ao contrário, em vez de eu ter diminuído o trabalho, eu aumentei. Né? Eu acho que tudo é a qualidade, o amor que a gente faz. Hoje a gente tem internet, né? Hoje eu atendo cliente dos Estados Unidos, atendo cliente aqui no Ipanema, atendo cliente em Vitória. Então, assim, o que você diria para uma jovem assim, que está em Ipanema e fala assim, eu tenho que ir embora, porque em Ipanema eu não consigo... O que você falaria? Não tem que ir embora, né? Primeiro que você é do tamanho do seu sonho, né? É clichê, mas se você tem um sonho, você tem que partir para cima. Eu nunca limitei, eu nunca pensei assim, eu tô em Ipanema, não vai valer a pena. Tanto é que eu investi muito na minha clínica, né? E depois que eu fiz a minha clínica, vieram várias clínicas, né? As pessoas tinham o potencial e não faziam. Depois veio várias clínicas, né? Porque eu investi na estrutura, depois eu investi em marketing, depois eu investi em gestão, né? E daí as pessoas vieram acompanhando, né? Porque foi dando certo, né? Foi multiplicando, assim. O limite geográfico realmente é complicado, porque são poucas pessoas, né? Você faz um grande investimento, assim, onde tem mais gente, é mais fácil, mas não quer dizer que isso seja um fator para você continuar pequeno, para você não sonhar, né? Porque sempre tem uns pós e contras. No lugar maior também você vai ter clínicas também, igual a sua estrutura da sua clínica, pra mim aqui no Ipanema é uma das melhores. É né? muito boa. É igual o salão da Sônia André. É um dos mais, assim, famosos. Então, assim, mas os meus gestores, né, sempre falam assim, não, mas porque eu queria faturar mais. Aí os meus gestores falavam assim, não, mas para uma cidade pequena é isso mesmo. E eu nunca achei que era isso mesmo. Eu sempre fui a mais e lutando, né, para sempre querer o melhor. Sim. Mas tem outra coisa também. Quando eu fui construir minha clínica, eu pensei assim, é onde eu vou passar a maior parte do tempo. Então, tem que ser um lugar que eu me sinta muito bem, que eu goste de olhar tudo que está aqui, né? Sim. Então, tudo lá na clínica é pensado assim, nos mínimos detalhes, na minha experiência e na experiência do cliente também. E eu acho que quando eu engravidei também, Sônia, uma vez uma amiga me falou assim, quando eu tive o primeiro filho, eu ganhei mais dinheiro, porque a gente pensa assim, eu só trabalhava, né? Eu trabalhava até 10 horas da noite, no início, né? Porque você tem que mostrar seu trabalho, eu atendia plano de saúde, várias coisas, né? Assim, muitas pessoas me ajudaram, eu não esqueço o Pedrinho que era agente de saúde, ele enchia o pessoal, ele fazia muita propaganda para mim lá do Limoeiro. Então, tem várias pessoas assim que foram ponte, né? E tem várias pessoas que começaram comigo e estão comigo até hoje também. Mas então, aí uma amiga me falou, quando eu tive o primeiro filho, eu ganhei mais dinheiro, e quando eu tive o segundo, eu ganhei mais. E realmente, a mesma coisa. Porque quando você é mãe, você foca seu tempo. Você está ali focada, você está ali para trabalhar, porque você tem que voltar para sua casa, né? Então, assim, Deus vai dando o caminho, né? Você põe o pé, Deus vai dando o caminho. Então, assim, uma gravidez, não é um empecilho. Não é um impedimento, não é um empecilho, porque você fica mais forte ainda, né? E quando eu tive meu primeiro filho, eu pensei, nossa, que amor, que isso, né? Até arrebentava o peito. Depois, quando veio a Elisa, eu pensei, gente, será que vai dar para dividir? Aí parece que o coração aumenta e vai cabendo mais. Então, é assim, a gente vai ficando mais... A ser mãe te dá mais força, mais poder. Você foca mais, você vai mais. Você tem um porquê, né? Assim, não só por você já tem um porquê você lutar. Isso não é uma desculpa. Sim.
Porque também a Ser pessoa mãe, também, não é não onde tem eu- filho, Não, então... É. Vocês querem ver eu morrer, a mulher falar que vai ter que parar de trabalhar porque vai ter filho. Eu falo, hã? Como assim? Nossa, Dava 40 dias, eu já estava desesperada. Você quer ver pior? Mas também na minha primeira gravidez, eu fiquei 40 dias de pijama. Você Meu quer, sonho. você quer ver pior? Eu recebi as pessoas de camisola. Depois que eu ia visitar as pessoas Pronto. todas arrumadas, falei, gente, como ela recuperou. Você quer ver pior quando a pessoa fala assim, eu só vou ter filho quando eu conseguir construir minha casa. Não. Só vou ter filho quando eu tiver acessão na minha vida. Pode ter condições filho, você vai financeiras. construir sua casa muito mais rápido. É Pode isso aí. ter filho, vai fazendo tudo junto. Gente, agora nós saímos do empreendedorismo, agora nós estamos no A caso de maternidade. Então, maternidade. incentivando as mulheres a ter filho. E falando em família, vamos aqui, fala em família, qual que é a importância, Luciana, da família na vida, empreendedorismo da mulher, na vida empreendedora da mulher? A família. Total diferença, total. Quando você não tem o Alguém apoio, o apoio da família, seja um marido que trabalha fora, te apoiando você estar fora Sim. de casa, ou um marido que trabalhe junto com você, né? Então faz total diferença. Eu, no meu caso, quando eu comecei, o meu marido trabalhava fora, e a gente não tinha filhos ainda, e eu... Falei isso, manda um beijo pro seu marido. Um beijo, amor, tá aí em casa me assistindo. E eu, né, não tinha filhos ainda, então eu montei o salão em casa. Então eu estava em casa o tempo todo. Então, tipo assim, não tem cliente, corre lá e vai lavar vasilha. Quem acha que a mulher fica à toa, não fica. E depois vieram os filhos, aí tirei o salão de casa, já aluguei um ponto ao lado de casa, para eu também poder estar olhando o filho e ao mesmo tempo trabalhando. Mas tirei de casa. E aí, quando ele chegava em casa, ele ia dar comida para as crianças, um banho nas crianças, ia me auxiliar em casa para que eu pudesse estar no salão. E aí, igual a Denise falou, no começo do salão, eu trabalhava muito até muito tarde. Principalmente porque as clientes queriam ir ao salão depois de sair do serviço. Então, eu começava a fazer um cabelo 6 horas da tarde e acabava meia-noite. Então, nesse tempo dos dias que eu ficava até esse horário, era ele que estava em casa com as crianças para mim. Nunca reclamou, nunca achou ruim, nunca... Nossa, mas você trabalha até essa hora? Não, porque ele sempre enxergou que aquilo ali era para agregar dentro de casa. Mesmo que o dinheiro não fosse para pagar um aluguel, mas era para comprar uma roupa para criança, era para comprar um remédio, era para comprar as minhas necessidades, né? Então, assim, graças a Deus eu dei muita sorte com meu marido. E depois, com o passar dos anos, que ele saiu do emprego dele, ele veio trabalhar comigo e hoje ele é o gerente do salão. Ele que gerencia o salão pra mim. Aí sim. A parte do dinheiro, agora eu só falo assim, me dá aí que eu quero gastar. Eu é diferente, eu já jogo o dinheiro pra lá. Eu nem sei quanto entra, quanto que gasta, eu só quero gastar. Me manda que eu quero gastar. Então, é muito bom essa parceria que a gente tem. E é igual eu falei, quando a mulher tem a pessoa que incentiva, é um crescimento conjunto. Né? O casal cresce junto. E até acho que tem um livro que fala, né? Casais que popam junto, enriquecem junto. Tem um algo livro nesse assim. sentido. E realmente, a gente enriquece junto. Seja em dinheiro, seja em saúde, seja em felicidade. Sim. A gente cresce junto. É porque, na verdade, assim, eu penso assim, né? A Bíblia fala que não tem como dois andar juntos se dois não se concordam, né? E eu penso o seguinte, tanto o homem quanto a mulher, se um puxar para trás ou colocar palavras negativas, acaba paralisando, né, a outra pessoa. Sim. Então, quando tem um incentivo, né? Tipo assim, vamos que eu tô junto. Independente do que der, eu tô junto. E para você, doutora Denise? Eu tenho até uma história engraçada. E quando eu casei, aí teve uma festa na minha casa, aí uma funcionária do cartório na época falou assim, Denise, depois que você se casou com o Fabiano, você ficou muito famosa. Eu olhei para ela e falei, é mesmo, porque aí eu parei de correr atrás dele e fui parar de correr atrás das minhas coisas. É isso aí. Você tá certinha. E foi mesmo, quando você tem um emocional bem estruturado, você vai para as outras coisas, né? E nisso o Fabiano sempre me apoiou mesmo, cuidava das crianças para eu viajar. Depois que o Carlos teve 2 anos, eu fui fazer um congresso, a odontologia tinha virado assim de ponta cabeça. Eu liguei para ele chorando, falei, Fabiano, meu Deus, isso está muito mudado. Aí eu comecei a correr atrás e fazer um curso em cima do outro, que eu pensei assim, você é melhor no que eu puder ser dentro da minha área, Sim. né?
Então, eu era protesista, né? Já tinha feito mestrado em prótese, aí eu fui fazer faceta, aí fui fazer um curso com Quina lá em Maringá. Fiquei uma semana em Maringá. E assim, que alegria, que eu sabia que eu estava lá só porque eu tinha ele ali, que ele ficava numa boa, tomando conta das crianças, né? Exatamente. Então, assim, ele sempre foi parceiro demais. Até hoje, né? Até hoje ela continua viajando, fazendo curso. Agora eu não posso viajar muito mais, não. Então manda um beijo pra ele. Beijo. Mas pode deixar eu viajar assim. Vai ter que viajar, a gente vai crescendo. Muito, mas aí muito curso, aí as coisas vão se repetindo, aí você vai cansando um pouco também. Agora eu tô na fase de descansar, só colher os frutos. De organizar meu consultório, né? Eu perdi uma funcionária muito bacana, que eu tinha 12 anos trabalhando comigo, então assim, isso também... Há pouco tempo atrás eu perdi a da minha casa. E essa rede de apoio é muito boa também, que eu tinha a Aparecida. A Aparecida trabalha comigo há 10 anos, 12 anos, o tempo da Elisa, a idade da Elisa. É uma confiança que então, vai assim, se é uma rede de né? apoio muito boa. Sempre tive muitas pessoas boas do meu lado. A Juliana, né, minha funcionária, está comigo há 18 anos. Então, assim, essa rede de apoio Nossa, eu adoro as meninas. Eu gosto do meu ambiente, tá bom. Eu gosto de gostar das pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, você também. Isso faz toda a diferença, né? E falando, eu vi lá que você palestrou em Harvard, né? Ah, sim. E como que foi, assim, o que te levou lá, né? É lógico que não caiu lá de paraquedas. Não. E como que foi essa experiência? Ai, nossa, foi uma experiência muito interessante. Mas você fala inglês? Na minha vida. Não falo, foi em português mesmo. Porque, na verdade, são cursos que a gente faz, que eles fazem, né, para os brasileiros. Eu fui uma das convidadas, né? Você palestrou lá. A palestrar em Harvard. Tem como ser uma vaguinha? Tem vários, né? Foram vários palestrantes na época. Inclusive, o Dr. Ray estava lá. Eu fiquei muito impressionada, que ele é uma pessoa super simples. Mas foi porque eu resolvi muitas intercorrências, né, nas minhas especialidades. Eu criei tipo um método, né, para resolver muitas intercorrências da ROF com ozônio, com aplicação de ozônio. E aí eu cataloguei todos esses casos e aí mostrei, né, apliquei e fui convidada, né, a falar sobre esses casos, né, de complicações, né, com ozonioterapia. Então, minha palestra foi usar ozônio na ROF. Na ROF. Né? Eu, na verdade, eu nem sei o que é. Eu tô pensando na mesma coisa. A ROF é harmonização, né? Harmonização facial, tipo. Entendi. Né? Aqueles casos que dá muito edema, casos que dá, às vezes, ectrópio, né? Quando a pálpebra cai um pouquinho. E é importante dizer para quem está nos vendo, né? É importante procurar um profissional que sabe o que está fazendo, né? Que tem tempo de experiência, né? Que estuda. Porque hoje, tem pessoas hoje, assim, que faz aí alguns cursos, igual você falou, já fez pós-graduação, né? Já especializou. Tem pessoas que às vezes fazem um curso, talvez até na internet, existe isso. Sim, e sai fazendo procedimento, e às vezes a rede social tá lá bombando, e as pessoas... Não, você tem que ver a história da pessoa. É verdade. Né? São a trajetória. É verdade. E você, Sônia, na sua especialidade, né? Que você falou que é mechas, não é isso? Sim. E o que você, assim... O que te levou a buscar esse conhecimento? E me fala um pouquinho mais sobre as mulheres que estão aí ouvindo, que às vezes têm um desejo de fazer. O que te levou a especializar nesse ramo específico? Antes de eu entrar nessa pergunta aí que você falou, eu quero só fazer um comentário a respeito dessa questão de Harvard. Aí eu volto lá naquela pergunta que você falou, por ser uma cidade pequena, você acha que é difícil? Imagina uma dentista saindo de Ipanema, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, indo para Harvard, né? Então, tipo assim, se a Denise fosse pensar lá no começo, talvez você ia pensar, nunca vou. Nunca vou, eles vão me chamar. Que era um sonho, né? E a gente tem aquela tendência de pensar assim, nossa, com tantos outros melhores que eu, então a gente sempre acha que tem alguém melhor que nós. E que bom que a gente pensa assim, porque a gente quer ser melhor. Crescer. Porque tem gente pensar, eu sou a melhor, então dá a impressão que você não tem mais o que crescer, né? Então, né, abrindo parênteses nessa pergunta que você falou sobre a cidade pequena,
Eu vejo dessa forma, que quando Deus tem um propósito para nossa vida, as portas vão se abrir. Elas vão se abrir e quando a gente corre atrás. Se a Denise fosse acomodada, né, não corresse atrás de aprender, de estudar, de trazer as melhores técnicas, ela não teria tido o reconhecimento que ela teve. Então, o diferencial para a gente crescer em qualquer lugar, seja na cidade pequena ou grande, é justamente isso. É você, primeiro, você correr atrás e saber que se você fizer a sua parte, pode ter certeza, como se diz, vai que Deus dá o chão, né? Então, eu achei muito interessante sobre isso aí, sobre ela falar. Porque eu, no lugar dela, eu ia ficar, Harvard? Eu? E falando em Harvard, tem um pastor nos assistindo lá da Flórida, pastor Moisés Campos. É uma honra ter o senhor conosco. É um homem, assim, abençoado. Ele é pastor de uma grande igreja. Tem um canal no YouTube muito grande, a gente tá aí trabalhando junto. E um abraço pro pastor Moisés Campos. Voltando à pergunta. Pastor, um abraço e abençoa nós aí. Abençoa nós aí também. Então, a questão das mechas, eu me vejo também, igual a Denise falou, me especializando, buscando conhecimento. Por quê? São áreas diferentes, mas com a mesma seriedade. Por exemplo, igual isso que ela falou, a questão de buscar o ozônio, né, para poder dar um melhor resultado, cuidar melhor se houver alguma intercorrência ali, você saber como tratar aquilo. Da mesma forma o cabelo. Se eu tô ali fazendo umas mechas e do nada aquele cabelo começa a ficar elástico ou esquentar. Não sei se vocês já viram uns vídeos na internet, começa a sair fumaça do cabelo da pessoa e coloca papel alumínio, começa a sair fumaça. Gente, aquilo é real. Realmente pode acontecer. Se colocar o papel alumínio com o descolorante, tem uma reação química ali dentro, sai fumaça de ferver. Ferve o cabelo, de dar uma água quente. Imagina eu, como cabeleireira, acontece isso na minha mão. Aí você pensa, e agora? O que você vai fazer? Então, aí que vem o conhecimento. Por exemplo, a minha primeira reação seria colocar debaixo da água fria. Taca a cabeça dela na água fria, lava, muito pior. Aí que vai quebrar e que vai cair. Então, você tem que saber o que fazer ali naquele momento para não ser pior, para não agravar mais. Por isso que eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, gosto de conhecer. Não só para entregar a beleza. Eu quero entregar a mecha bonita, eu quero entregar um cabelo bonito, mas para chegar nesse ponto, eu também tenho que saber como fazer caso tenha algum problema. Porque também trabalhando com pessoas, né? Sim. E tem casos aí absurdos que a gente vê na internet, pessoas que vão mexer com cabelos e às vezes não sabem e acaba fazendo. É o que eu falei. Antigamente, eles viam o cabeleireiro como um hobby, uma profissão, né? Hoje não. Hoje tem muito estudo, tem muita cobrança em cima. A internet, ela veio também para ajudar nisso aí. Porque acaba que a pessoa começa a fazer uma coisa que de qualquer jeito dá errado, ela vai ser exposta na internet. Da mesma forma que se você faz bem, você fica conhecido. Na verdade, se você faz mal, você fica muito mais conhecido. Porque as pessoas lembram muito mais das emoções negativas que a positiva. É verdade. Por exemplo, você tá super profissional, lá às vezes ou outra, alguma pessoa, né? Igual eu vi uma postagem sua, a pessoa ficou tão feliz, né, de ter feito, né, mudado assim a aparência. E falando nisso, eu quero até fazer uma pergunta aqui, que não tá aqui no script. Tem emoções que são positivas que a gente guarda, né? Qual que foi, assim, a cliente, talvez nem precise falar o nome, que ficou mais feliz, assim, quando viu o resultado, assim, uma experiência, uma pessoa que você falou assim, eu tratei ela e na hora que ela viu o resultado, ela ficou, assim, tão feliz. Você tem, assim, um caso específico, uma história, assim, específica? Eu tenho um caso de uma amiga, que até ela faleceu, mas que eu fiz uma harmonização nela e nunca mais ela voltou a ser o que ela era antes. E a gente fez só, tipo assim, a gente fez poucos preenchimentos, poucos procedimentos, e nunca mais ela voltou a ser o que ela foi antes, entendeu? Então, tipo assim, infelizmente ela faleceu, mas assim, ela faleceu mais bonita do que quando ela chegou pra mim, sabe? Assim, e é uma querida, assim, do meu coração. Então, assim, é muito marcante. O procedimento ela veio ser minha amiga através da harmonização facial, né? Eu a conheci. Sim. E nós nos tornamos muito amigas, assim, dela passar lá só pra gente conversar, sabe? Assim, dela ir lá no consultório. Então, assim, esse caso é muito especial pra mim, né? Mas, assim, de transformação... Tem várias, né? Tem várias, assim. E também no sorriso, né, gente? O sorriso, a pessoa, quando conserta o sorriso...
muda, né? É outra pessoa. Muda. Ela literalmente sorri. Aham, ela Sorri. sorri, ela fica olhando pro espelho toda hora. E isso é uma coisa muito interessante também. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que, às vezes, a pessoa tinha um sorriso impossível, né? Então, tipo assim, ela nem olhava no espelho. Depois eu consertava aquele sorriso, ficava lindo, né? Eu falava assim, nossa, ela vai ficar feliz demais. Aí ela chegava, esse cantinho aqui tá maior do que esse. Esse aqui, não sei o que, sei o que lá. Falei, gente, mas como? Como que ela tá vendo isso agora? Se antes ela não via aquela bagunça que tava. Mas- Aí fiz as lentes do meu marido. Meu marido só ficava assim. Eu falei, descobri. Então é isso. É porque antes a pessoa nem olha pro espelho. Ela Mas não quer olhar. depois ela começa a Depois ela observar. fica namorando com o Aí espelho. ela vê Ela fica tudo. vendo defeito, entendeu? Aí eu ficava, gente, mas eu ficava tão frustrada que eu achava que a pessoa ia chegar super feliz, né? Né? Me Mudei. adorando. Não, esse cantinho aqui tá pior do que esse cantinho aqui. Mas eu também sou perfeccionista. Então eu comecei a deixar meus pacientes muito perfeccionista. Sim. Eu comecei a mostrar os defeitos pra pessoa também. Eu tenho essa mania. Antes de eu ver, eu já falo, tem um defeito aqui, mas Não, eu vou consertar. isso aí. Aí eu comecei a ficar demais. E aquilo tava me deixando... porque tem um perfeccionismo também que atrapalha, né? Então, assim, eu sou indecente. Eu gosto de... Eu não aceito qualquer trabalho, né, de protética. Às vezes vem umas coisas pra mim, eu falo assim, como que ele me entregou isso se ele sabia que eu ia devolver isso pra ele, né? Sim. E quando eu faço tratamento de dentes, né, ainda mais prótese sob implante, uma coisa que é um sonho, né? Tem gente que vai lá no meu consultório, fica 5 anos só fazendo orçamento, depois ela vai lá fazer, ela quer que eu faça em 6 meses. Não dá, é o seu sonho. Eu te acompanhei, você tá querendo esse sonho tem muito tempo. É isso aí. Né? Então, assim, não é um sorriso, é um sonho. Eu tô entregando um sonho pra pessoa. Então, assim, e muda muito a vida, meu Deus. E assim, é muito bacana, é fantástico, né? E sobre isso que você falou dessa sua amiga que faleceu, mas olha só que interessante, você mudou a vida dela antes que ela viesse a falecer. Porque eu fico pensando assim, quando eu tive o Covid, que eu tive muito medo de morrer e tudo, foi uma das coisas que eu pensei, falei assim, nossa Deus, se eu morrer agora, né, se o Covid for a causa da minha morte, eu vier morrer agora, quanta coisa eu queria realizar que eu não realizei. Quanta coisa eu queria fazer na minha vida que eu não fiz. E saber que a pessoa pôde realizar, pôde ter, isso é muito bacana. Porque hoje eu vejo muito isso. Uma das coisas que mais me deixa bem nessa vida é eu realizar sonhos. Aquilo que a gente... Às vezes é coisa boba, né? Tipo, um clareamento de dente. É um sonho. Você realizou, você fica tão feliz com aquilo... Então, eu acho isso muito bacana, isso que a Denise falou. A gente poder mudar isso nas pessoas. Autoestima, né? Sim, autoestima, exatamente. E uma vez eu pensei sobre isso até da Marília Mendonça. Que quando ela morreu, ela, como mulher, ela estava na melhor fase da vida dela. Ela tinha emagrecido, ela estava se sentindo mais bonita, mais, né? Então, assim, isso para nós mulheres, e nós estamos falando aqui justamente de beleza, para nós mulheres é algo assim, sem explicação. Você que é careca, você não entende. Mas cabelo é algo que... Mas não tem solução pra mim, não? Tem não? Você não consegue? Tem duas soluções. Peruca de jeito nenhum. Prótese capilar que cola, é tipo uma peruca na escola. Ou implante capilar. Mas assim, aquele negócio, né? Deixa quieto. Deixa quieto, né? Que água, doutor? Não, tá bom. Mas esse negócio da questão do cabelo, eu vejo muito isso. A autoestima da mulher, ela tá muito ligada a isso, ao cabelo e ao que ela vê, principalmente a face. E falando em cabelo, eu assim, né? Meu cabelo começou a cair muito cedo. Com 17 anos eu tinha mania de ir pra escola com boné molhado na cabeça, meu chia tudo careca. E eu tinha uma vergonha de ficar com... Às vezes eu usava boné o dia todo, né? Ia pra igreja. Chegava na igreja, tinha que tirar o boné. Aí dava aquela vergonha, eu falei, quer saber da coisa? Não uso boné mais. Aí já comecei a passar zero. Mas a autoestima, independente se for numa roupa que a pessoa veste, Sim. né? Num sorriso, num procedimento capilar. Eu acho assim que é muito importante, até pra pessoa, até no profissionalismo em si, né? E a mesma pergunta, qual a cliente assim que você fez uma transformação nela que você lembra, se você tem alguma lembrança assim que a cliente ficou super feliz, você tem alguma experiência dessa? Tive várias. Eu acho que no salão a gente tem muitas experiências assim, justamente porque, igual eu falei, como é mulher, né? A mulher, ela às vezes chega no salão triste, desmotivada, e às vezes só de dar uma mudada no visual, ela já dá uma animada para enfrentar aquilo que ela tem que enfrentar.
E uma vez eu até gravei um vídeo contando sobre isso, uma das coisas que mexeu muito comigo, assim, que eu tenho um dom de sonhar coisas que acontecem. E só não sonhei ainda ganhando os números da Mega Sena, tá? Sonha comigo, Já amiga. sonhei Eu te muito. levo. Já sonhei muita coisa que aconteceu. Ah, E eu sonhei com uma menina que chegava no salão com um cabelo longo na cintura, muito bonita. E ela chegava pra mim com um lenço amarrado na cabeça e chegava e queria conversar comigo em particular. Aí fui no particular, ela falava que queria colocar um mega ré. Falei, nossa, mas você tem um cabelo enorme, lindo. Pra que você vai colocar mega ré? Aí ela tira o lenço, ela tem a metade da cabeça careca e a outra metade com cabelo. Beleza, acordei do sonho, não entendi por que eu sonhei aquilo. Passou uma semana, aconteceu exatamente igual. Exatamente, exatamente. Na verdade, no sonho a menina estava de chapéu e quando aconteceu ela estava com lenço. E aconteceu da menina chegar no salão desse jeito, me chamar, querer conversar no particular. E eu, na hora, eu não perguntei do mesmo jeito do sonho, mas falei com ela assim: deixa eu ver seu cabelo, tira o lenço para eu ver. Aí ela foi, explicou antes de tirar o lenço, tirou o lenço, mostrou que ela tinha uma doença que é tricotilomania. Embolei a língua, mas é algo assim. Que a pessoa arranca os fios. É uma crise, né, de ansiedade que a pessoa não consegue controlar e ela começa a arrancar os fios. E ela arrancava os fios só em cima. Então, da metade para baixo, o cabelo crescia normal e em cima ela arrancava. E aí, na época, isso há uns 20 anos atrás, na época eu não tinha acesso à internet, não tinha tanto conhecimento igual eu tenho hoje, então não tinha uma solução para ela. E aí eu falei, olha, o mega ré, eu preciso colocar ele no cabelo. No cabelo. Ele é colocado no cabelo. Então, aonde não tem cabelo, eu não vou conseguir resolver seu problema, e é justamente onde a gente precisa. Mas eu vou te passar o contato de São Paulo. Tem uma pessoa lá que faz as próteses, que é o que eu te falei. A gente cola essa prótese na pele, direto na pele. Que faz a prótese. De repente você liga, você entra em contato e você consegue, né, essa prótese. Passou aquilo, esqueci da menina, não vi ela mais. Passou um ano depois, eu fui no consultório odontológico da amiga minha, que estava lá tratando o dente, e ela me contou que essa menina era filha de uma amiga dela e que a menina estava muito feliz, porque ela tinha conseguido, através do contato que eu passei para ela em São Paulo, ela fazer essa prótese, ela usar essa prótese, e o cabelo dela estava voltando a nascer por causa da prótese, porque como ela estava com a prótese, ela não arrancava, aí o cabeleireiro foi diminuindo a prótese e deixando pedaços para o cabelo ir nascendo. Então, me fez muito bem, mesmo que não fui eu que resolvi, mas eu pude ser o canal para ela chegar até a solução que ela a solução que ela tanto precisava. Então, assim, não é só a questão de ele fazer uma Sim. mecha na hora, não é só cortar um cabelo, é você saber que você pode ajudar a pessoa a alcançar algo que ela deseja muito, né? Igual clientes. Hoje em dia tá tendo muito caso de queda de cabelo, no geral das mulheres. E muitas clientes chegam no salão, né, falando da queda e tal. E uma coisa que eu achei interessante também é que mesmo sendo cabeleireira, conhecendo a parte teórica, né, da queda, por que cai, o que acontece e tal, eu era meio que indiferente aquilo ali. E aí, quando a cliente chegava desesperada, internamente eu pensava assim, gente, mas vai nascer de novo, não precisa tanto de desespero, calma, né? Lógico que eu não ia falar isso com ela. Mas Mas aí eu pensava... Mas não vai falar que aconteceu com você. Aí aconteceu comigo. Ai, Aí eu ficava pensando assim, né? Calma, tal. Eu falei, não, vamos tratar, tomar remédio e tal, vai no médico e dava ali as soluções, beleza. Depois do Covid, meu cabelo caiu assustadoramente. E eu tenho pouco cabelo. Então, por eu ter pouco, quando começou a cair aqui, eu via o fundo do meu couro cabeludo. Essa franja minha ficou 4 fios de cabelo, assim, ó, igual cebolinha mesmo, tirou um pouquinho. E aí eu olhava, gente, aquilo me deu um desespero. Eu chorava. Aí você foi compreender. Aí eu fui compreender. Aí eu falei assim, a gente não conhece a dor do outro até que você passe por ela. E eu, igual eu falei, eu achei isso tão interessante que mesmo eu conhecendo na parte teórica, Você não era a mesma coisa. Hoje, quando a cliente senta na cadeira e chora a queda, hoje eu entendo a dor dela. Mesmo eu sabendo que vai passar, que vai resolver, mas naquele momento é desesperador. Eu cheguei a um ponto que eu nem gravava stories mais, porque quando eu pegava o celular e me olhava, eu já baixava o celular porque eu não me sentia bem. Mas eu tenho
Tem uma história com você. Pode contar. Em 2021, eu estava indo fazer uma viagem dos sonhos com a minha família toda. E sem cabelo nenhum. Meu cabelo caiu. Ai, tava pouquíssimo cabelo. Eu falei, Sônia, me ajuda. Aí ela fez um mega hair, né? Eu viajei. Meio que improvisado, porque assim, a me procurou na semana de viajar. Nos 15 minutos do segundo tempo, eu procurei, né? Aí a gente fez o mega hair, aquele era de cola, não é? Era de queratina. De queratina. Aí, graças a Deus, viajei bem melhor. Porque assim, gente, cabelo... Você perder um cabelo, você não ter cabelo mais. Nossa, meu cabelo tava impossível. Pra homem, eu acho que é mais tranquilo, né? Tranquilo. Porque tem muitos homens careca, né? Aí acaba que você entra na... Agora a mulher, né? Aí eu vou te contar uma história dela. Que essa menina é fantástica. A Sônia é fantástica. Eu ia entrar nisso aí, eu pensei que você ia falar. Aí, não, sem cabelo e tal. E eu coloquei aquele de queratina, eu não fiquei muito satisfeita. Falei, não, deve ter uma coisa melhor. Eu fui procurando na internet. Aí achei um curso em São Paulo, uma mulher que fazia um mega hair diferente. E falei, Sônia, vamos fazer esse curso? Você faz? Porque, tipo assim, não adiantava eu ir lá fazer o curso e não ter a pessoa aqui para fazer manutenção. Aí, abre aspas, antes dela continuar, o que aconteceu? Quando ela veio falar isso comigo, eu tava numa fase que eu estava desanimadíssima. Lembra que eu falei que várias vezes dá vontade de desistir? E eu tava desanimadíssima com o salão. Então, eu tava até mesmo virando a minha cabeça, querendo ir embora do Brasil, tentar ir embora para os Estados Unidos, tentar vir e tal. Então, tipo assim, se eu tava querendo fazer outra coisa, eu não ia investir agora, né? Volta a contar. Aí eu fui lá, não, mas eu já sei, mega hair, ela tá assim, né? Me tirou. Aí depois vai eu de novo, vendo... voltou no outro dia. Eu vendo os cabelos, vai lá, voltei, Sônia, vamos fazer o curso, eu levo você. A gente vai. Praticamente me obrigou. A gente vai e tal. E vamos fazer, porque eu quero pôr esse mega hair, não sei o quê. E eu já sem graça também, com medo, pensando, meu Deus, ela vai achar que eu tô fazendo um pouco caro. Eu falava, igual aquele meme, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vamos, Sônia, vamos. Não, vamos que te ajuda, vou te ajudar. Vamos combinar, a gente fez um combinado, aí fomos. Aí foi eu, você, né? Flávia, viagem inesquecível de meninas. Nossa, amamos. Foi aquela viagem de amigas mesmo. Foi muito legal. E essa menina voltou, fez o meu cabelo. Aí ela comprava cabelo de lá. Ela aprendeu, fez um curso para fazer a fita. A fita dela hoje é melhor do que a gente comprava lá em São Paulo. E ela tá um arraso. O mega hair dela tá assim... Olha aí, pessoal. Ela é melhor do que a criadora. Porque eu fiquei impressionada. Falei, gente, quando você começou a fazer aquele curso de aprender, eu falei, gente, a Sônia é doida. Ao invés de comprar o cabelo lá, eu internamente pensava isso. Agora que eu tô te contando. Sem querer. E ela indo e descobriu o revendedor de cabelos, cabelo bom demais e tal. E agora eu tirei o mega hair, porque, tipo assim, o mega hair me ajudou demais. Porque enquanto eu tava fazendo o tratamento pro cabelo, né? Eu tava usando os de fita. A gente foi tirando as fitas um pouquinho, meu cabelo foi melhorando, graças a Deus, hoje né? O cabelo dela, né? Eu fiz tratamento com a doutora Thaís, foi aqui de Ipanema também. Muito boa. Muito obrigada, doutora Thaís. Traz ela aí, pra ela contar a experiência aí. Muito legal. Nossa, e ela foi um caso à parte também, maravilhosa. E aí eu consegui sair daquela fase ruim de pouco cabelo, né? Cabelo para mulher é igual o Sansão, é a força da gente. É verdade, é a força. E aí, realizei meu sonho de ter cabelo grande, né? Sim, colocar o meu ainda, quem sabe um dia. Então, assim, a Sônia superou, né? Você dá o pé, ela foi lá e subiu 10 degraus de escada e ela tá um sucesso nos mega, né? Não, e é engraçado que, assim, quando a gente eu fui fazer esse curso lá em São Paulo, que a Denise me levou, nossa, eu falo com ela, Denise, eu tenho uma gratidão. E eu falei com ela, eu vejo que você foi usada por Deus na minha vida. Porque nessa época que ela veio falar isso comigo, que eu estava muito desanimada, né? Não, ainda no início da pandemia também, né? Acho que era em 2022, né? Ainda estava na pandemia ainda. Eu lembro que eu pensava assim, gente, eu queria ganhar mais dinheiro, mas sem ter que trabalhar tanto. Porque a mecha, eu amo fazer, mas ela é pesada. Ela demora, ela demanda muito tempo. Então, eu queria, assim, ganhar dinheiro de uma forma que vamos supor, em menos tempo, eu ganhasse mais dinheiro. E aí, eu tinha até esquecido que eu tinha feito uma oração. Sabe aquele dia que você ora chorando? E eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, abre uma porta.
Me mostra alguma coisa. Que eu posso... Tem tanta gente que tem tanta ideia. Por que eu não posso ter uma ideia? Então, me ajuda. Eu preciso de alguma coisa. E esqueci essa oração. Não lembro se foi um dia, 2, um mês, 10 dias. Quanto tempo depois que a Denise veio para mim. E ela veio falar isso comigo, né? De fazer o curso. Aí, quando ela falou, eu falei assim, mais um curso? Gastar dinheiro, investir em mais, para mim ter os mesmos, né? E eu já tinha sabendo que era uma coisa que... E eu já tinha feito um curso antes de mega hair desse de fita, só que não era tão bom, não tinha a mesma qualidade. Então, assim, eu já estava meio que desanimada daquilo. Aí, beleza, ela falou, eu falei, não, ela foi embora, volta, Denise, no outro dia insistindo. Ou seja, é Deus. Como que a pessoa fica insistindo com você assim? Vamos, você vai. E por fim ela falou assim, não, vamos, eu te ajudo, você não tem dinheiro. Não, vou te ajudar. Então vamos que eu vou te ajudar. Igual ela falou, a gente fez um combinado lá e me ajudou demais. Eu falei assim, não, do jeito que você tá fazendo aí, minha filha, eu só tenho que ir. Só ir. Não tem como, né? Mesmo coisa de fechar a porta quando a porta já tá aberta. E quando eu fui pra fazer o curso, eu não dando muita fé no curso, eu ainda pensei assim, nem que seja só pra passear, vai valer a pena. Tô indo passear. Valeu muito a pena. Eu ouvi uma frase, eu acho que essa frase foi muito feliz quem falou. Deus, quando quer abençoar alguém, ele não vai te dar, não vai abrir uma porta de emprego, não vai te dar uma empresa. Ele vai te apresentar pessoas, né? Eu penso assim, tudo é pessoas, né? Às vezes, um convite igual ela foi lá pra rádio. Sim. Com certeza teve uma pessoa, Sim. certo? Você fez através de uma pessoa. É verdade. E assim, de que eu vi aqui nesse episódio, assim, que mais importante, assim, é o fato de vocês falar assim, eu gosto de pessoas, né? Sim. Que quem gosta de pessoas ela acaba se especializando para investir em pessoas. Sim. E assim, tá muito bom o papo, você que tá aí, se inscreva aí no nosso canal. Assim, foi como que eu vou falar, o lançamento do nosso episódio aí com chave de ouro. Verdade. E vocês já falaram, né, que já pensaram em desistir, mas tem algum momento específico, por exemplo, a Sônia já falou, você não, né? Você já pensou em desistir? Tem algum momento específico que falou assim, não, eu vou largar tudo? Ah, com certeza. Tem momentos que decepcionam, né? Porque a gente quer que tudo aconteça certo sempre, né? Que tudo dê certo sempre. Então, tem coisas que não saem de acordo com os planos, né? Tem coisas que tem cirurgias que dão errado, tem implante que perde, né? E outra coisa, assim, para mim, que é muito difícil, Jesus não fez milagre em Nazaré, né? Então, eu sou filha de Ipanema. Eu tenho essa coisa dentro do meu coração, eu vou para uma outra cidade, as coisas são tão diferentes, você vai oferecer um serviço, igual eu, agora eu tô especializando em inteligência artificial. Fui oferecer um serviço para um rapaz, um agente, né? Inteligência artificial. Agora você vai oferecer em Ipanema, as pessoas olham, não sabe tanto a gente estuda, não sabe tanto a gente dedica, então você falou tudo. Então isso é sofrido pra gente, né? Eu vejo pessoas que até hoje viajam para fazer tratamento, e às vezes com uma pessoa profissional pior do que você. Outro dia mesmo eu cheguei, aí tinha uma paciente minha que fazia harmonização comigo, aí ela com o rosto todo inchado, eu falei, mas meu Deus, eu fiz tanta coisa para diminuir o rosto dela. E ela com o rosto... Nossa, mas eu fui num dentista tão famoso, fui numa pessoa tão famosa, não sei aonde. Aí você fica assim, você desanima bastante. Porque eu acho muito assim, as pessoas, né, não dão valor a... Mas assim, isso são momentos, porque geralmente eu nem penso nisso, porque a inveja nasce na intimidade. Então assim, não são os meus parentes que foram meus clientes. Quando eu vim pra cá, todos, inclusive, começaram o tratamento de dente para não ter que tratar comigo. Todos já estavam tratando, porque eles fizeram assim, senão eu vou ter que fazer com ela, né? Hoje, se eles quiserem fazer, não tem horário. Graças a Deus. Então, assim... Mas é verdade. Aí eu vejo, né... Eu vejo pessoas, né, parentes em outras clínicas, mas assim, eu não tenho problema com isso não, porque eu também não quero todos os pacientes do mundo, não. A minha oração todo dia é, Jesus, que venha nesse consultório as pessoas que eu possa fazer a diferença na vida delas, que elas possam fazer na minha também, né? Não só de trabalho, mas de convivência também, porque você pode fazer o melhor trabalho, mas se a pessoa for difícil de atender, for crítica, eu não lido bem com crítica, então assim, se a pessoa já vem criticando, duvidando de mim, eu já prefiro parar ali, eu não me dou bem com isso, né? Eu tenho são vários defeitos, mas eu não me dou bem com isso. Serviço, como é que você começa um serviço sabendo que a pessoa já tá achando que não vai dar certo? E outra coisa, tem pessoas... Não vai dar certo mesmo, não dá. Então, hoje eu já vejo, já paro antes, falei, não dá. Quando começa... E as pessoas mais complicadas é justamente nelas que dá errado.
É É complicado. incrível. Porque assim, A energia, né? A energia é ruim. Energia. Né? Assim, todo mundo fica atento. E lá no consultório, a gente quer agradar tanto, a gente é novela mexicana. Se a pessoa fala uma coisa, nós, estou doente. E todo mundo fica assim. Falei, gente, vamos parar com essa novela mexicana, vamos agir. Porque a gente quer agradar tanto, a gente quer, assim, que a pessoa tão próxima, a gente quer essa proximidade, né? Sim. E o tratamento odontológico, ou mesmo a harmonização, é muito, muito íntimo, né? Salão também, muito a pessoa íntimo. vai indo, né? Volta várias vezes. É muito né? tempo. Então, assim, a gente... Nossa, eu tenho... E outra coisa, diz que salão, né? O papo rola, né, Sônia? Agora não tá rolando muito mais, não. Não. Celular... Não tá rolando muito, não. E é igual no dentista, rola um papo, só o dentista falando, né? Que a boca aberta. Agora, o rolo da harmonização, eu, pelo menos, sempre todo que eu tô na mesa dela mexendo em mim, eu falando. Gente... Ô, Sônia, qual foi o momento assim que você falou assim, agora eu vou desistir mesmo e vou largar isso pra um lado? Eu, no início, né, da profissão, igual a Denise falou, a gente erra mesmo. Vai ter situações que a pessoa mente, ela não fala a verdade do que ela estava fazendo, né? E aí você acredita, vai fazer e dá errado. Até parente mesmo já aconteceu que a menina estava usando tinta, eu não tinha experiência para olhar no cabelo e saber que tinha tinta. Acreditei nela, fui fazer, o cabelo deu errado. Ficou uma cor horrorosa, tive que pintar de preto. Não tinha outra solução. E aquilo, pra mim, acabou comigo. Ainda mais parente, né? Sai falando mal pra todo mundo. Então, assim, aquilo acabou comigo. Eu fiquei muito mal. E aí nessas horas, eu pensava assim, não, eu não quero mexer com isso mais, não. Não vale a pena. Acaba com o meu emocional. Outras vezes que eu tinha muita vontade de vestir, era questão de preço, de valor. Porque... Novamente eu falo, antigamente, com a falta da internet, tudo que você ia aprender era viajando para fora, era fazendo curso fora. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Muita informação. Essa conversa aqui, igual você falou, tem muito enriquecimento aqui para quem está começando e ouvindo as experiências da gente. A gente não tinha isso antigamente, era muito difícil. A não ser num canal da televisão, um programa de empreendedor, mesmo assim era muito vago. pouco, muito vago. Então... a questão do dinheiro. Às vezes eu morria trabalhando, como eu falei, até meia-noite, trabalhava o mês inteiro, chegava no final do mês, não deu para pagar nem as contas. E o tal da escova, gente, antigamente não existia progressiva, passava o sábado o dia inteiro escovando cabelo a R$10, fazia 10 escovas para ganhar R$100 no final do dia. Era triste. Gente, é muito difícil. Não, era triste. Aí chegava no final do dia, eu pensava assim, eu não aguento essa vida mais não. Aí muitas vezes eu pensei, vou arrumar um emprego de carteira assinada, ganhar um salário mínimo e tá ótimo. E tipo assim, não vou preocupar com nada. Com nada, porque um salário mínimo, eu sei que eu ganho um salário, eu vou gastar 1,5, mas eu sei que eu ganho 1. Mas aí... né? E graças a Deus que eu não desisti, né? Porque aí a gente vai aprendendo. Eu penso assim, a segurança, ela é boa. Pra quem gosta de segurança, né? Você vai lá, mas a segurança, ela não te dá possibilidade. Quando eu trabalhava com venda, a maioria das pessoas queria trabalhar com salário. Eu falava, eu quero ganhar comissão. Porque salário eu sei que eu vou ganhar aquilo ali. Comissão, se eu me esforçar mais, eu ganho mais, né? É verdade. E agora, pra gente já ir para as partes finais, depois eu quero até passar aqui com minha esposa, que eu vou dar uma saidinha ali rapidinho. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o seu método. Você tem um método lá, como é que é o nome? Florescer. Florescer. E esse método, ele transforma. Transforma. Então, eu queria que você falasse aí com quem tá nos vendo, né? Sobre esse método. É um método de rejuvenescimento, né? Cada um na sua idade, né? Que foi um conjunto de procedimentos que eu selecionei, que são os que então, mais dão resultado. Claro! Tem jeito para todo mundo. Então, são de todos, né, os cursos, eu peguei um compilado de procedimentos, né? E é uma indicação para cada pessoa, né? E aí eu criei um método, né? Para fazer um método de rejuvenescimento. Florescer. Florescer porque a pessoa fica bonita de fora para dentro, mas de dentro para fora também dá um outro estilo de vida, um outro olhar sobre si mesmo, né? E assim, fala para quem tá nos vendo agora, depois a gente vai fazer um corte, né? Para quem quiser um método, para chamar embaixo aí que a gente vai fazer um anúncio para você aí. Chamar embaixo, clicar para marcar com você para fazer uma avaliação. Se você olha para o espelho e acha que não tem mais jeito, né? Que você tá com muitas rugas, muitas marcas de expressão.
Tem jeito sim, tem tratamento, né, para tudo. E lá na Clínica Alman a gente tem um método Florescer, que realmente é uma transformação, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Porque quando você se vê bem, muita coisa floresce em você. Por isso é o método Florescer. Ô, Glória, parabéns. Bacana, gostei. E você, Sônia, qual que é o seu trabalho? Você já falou de mestre, mas qual que é, assim, o seu trabalho que você poderia olhar para essa câmera agora e falar pro pessoal para ir lá no seu salão conhecer? Olha, lá no salão, né, nós temos atendimento. Como é que fala a palavra? Esqueci quando você. Personalizado, isso. Obrigada, Verônica. Nós temos um atendimento personalizado para cada cliente, onde a gente, né, vai estudar as necessidades de cada cabelo, qual é o ideal, qual cor, a cor dos olhos, a cor da pele, que agora eu estou trazendo essa novidade para Ipanema, né, que é essa parte da coloração pessoal, de saber se realmente aquela cor de cabelo vai combinar com você, vai te deixar bonita. Às vezes as mulheres, elas querem mudar, e chega lá, quero platinar total, e depois que faz, às vezes fica meio, acho que não estou me conhecendo. Então, com esse método, a gente faz algo que a pessoa realmente vai saber que no final ela vai gostar e vai sair satisfeita, sem ficar com dúvida nenhuma. E além dessa parte, né, do cliente também, eu trabalho com um curso de mechas para cabeleireiros iniciantes ou já profissionais que queiram melhorar algumas técnicas ou acrescentar técnicas novas no seu portfólio. Então, a gente também tem o curso profissionalizante, e se vocês da região têm interesse, vamos lá no salão, chama no direct, vamos conversar e vamos fazer um evento profissional, de forma que você vai sair satisfeito do salão. É isso aí. E já aproveito com essas dicas e deixa o like, né? Eu acredito que desse episódio aqui nós vamos fazer muitos cortes bacanas. Não acabou, a gente, mas já tá indo pra parte final. A gente já tá mais de já é 8h44, mais de 1 hora falando. Só que eu quero dar uma saidinha, vou passar pra minha esposa finalizar aqui. Eu tenho certeza que ela tem mais algumas perguntas aí pra vocês. Bacana. Pode vir cá, doutora Verônica. Agora de mulher para mulher. Eu olho fone já. Aí alguém sem cabelo e chega lá muito cabelo. Para humilhar o Mike. Exatamente, ele fica assim, corta um pedacinho e dá pra mim. Boa noite para vocês, excelente ter a presença de vocês aqui. A doutora nós estamos conhecendo agora, né? A Sônia, eu já tive o prazer de conhecer, que nós já temos outras histórias aí. Eu ouvia muito falar dela, né? E eu fui conhecer ela lá na quadra do beach tênis, né? A gente se divertindo lá. E isso é algo, assim, muito gratificante, poder conhecer as pessoas um pouco mais, né? No dia a dia. Ainda mais na área que vocês trabalham, que é uma área que é muito voltada para a mulher, mas no mercado que nós estamos vendo hoje, os homens também têm buscado muito, né? E vocês têm alguma dica, assim, primeiro, para quem está começando nessa área, porque vocês já falaram aqui das dificuldades que vocês tiveram, vocês já falaram também das conquistas que vocês tiveram, e tem muita gente que vai assistir essa live aí, vai assistir alguns cortes, né? Talvez esse que você vai falar agora vai ser o que mais vai ser visto lá. Qual que é a dica que vocês têm para quem está começando? Eu primeiro? Pode, fica à vontade. Bom, se você está começando, pensando em consultório, né, dentista, vai montar seu consultório, estuda gestão. Primeira coisa, gestão. Saber quanto custa, saber separar, né, a conta pessoal da profissional, quanto custa cada coisa, precificar seu atendimento, né? Primeira coisa é isso. Em termos de empreendedorismo, né? E marketing, né? Investir em marketing. E a pessoa também, ela tem que saber que ela já é a venda. Para quem está estudando odontologia, ele não vai ser um dentista, ele já é um dentista. Então, assim, quando se colocar, treinar, ele tem que ser a pessoa que ele quer, já treinar ser a pessoa que ele quer ser, né? Porque a confiança nasce dentro da faculdade, né? Como você disse a respeito dos sonhos, né? Aquilo que almeja alcançar já deve estar no amplo da visão. Por mais que a condição ainda não está dando, mas tem que buscar. Você tem que treinar ser a pessoa que você quer ser. Então, assim, você já é um dentista. Está dentro da cadeira de odontologia, você já é um dentista, né? Haja como tal. E em termos de cursos, se quer seguir a odontologia clássica, primeiro curso a fazer é oclusão. Primeiro curso, oclusão.
depois dentística, né? E seguir nessa área e depois ir para a sua especialidade, porque a oclusão é um engrenamento dos dentes. Então, assim, é o fundamental, que eu demorei muito tempo, ainda trabalhei muito com o meu trabalho, não dando tão certo, porque na cadeira da odontologia eles ensinam a oclusão com uma coisa tão difícil, de um jeito tão difícil, que você desiste daquilo. E não é uma coisa muito simples que todo dentista tem que ter na mente. Isso por quê? Não adianta você saber fazer casos maravilhosos. Seus casos maravilhosos têm que durar. Se você não souber a oclusão, não vai durar, não vai ter função. Então, eu trabalho muito com a estética aliada à função. Né? No termo técnico, profissional, acho que é isso. E sabendo que muitas vezes o início dá muita coisa errada, né? Mas não quer dizer também que aquelas coisas que você não tá tendo sucesso... Dá coisa errada no início, dá coisa errada no meio, dá coisa errada no final, porque a gente tá mexendo com gente, né? Exatamente. A gente tá mexendo com pessoas com alimentação diferente, hábito diferente. Então, assim, tem coisas que às vezes... E o dar errado também, eu acho que muitas vezes não é necessariamente só ficou errado, deu errado. É porque, às vezes, o profissional fez certo, mas ou o cliente ou o paciente não se sentiu satisfeito com aquilo, para nós deu errado. Porque aí a gente quer fazer da forma que ele fique satisfeito. Eu penso assim, vamos supor, eu pus o implante e caiu. Não é só necessariamente isso. Mas você pôs o implante, ficou certinho. Depois que tá lá, ele olhou, acho que eu não gostei. Não era bem assim que eu imaginei, eu achei que ia ser assim e tal. Mesmo estudando, mostrando ali talvez numa imagem como vai ficar, e depois que ele se vê... Aí você pensa, poxa, vou ter que fazer de novo. Eu vejo isso como um deu errado, mas que na verdade não estava errado. É porque as pessoas também elas acham assim, vou lá fazer implante, 2 moldagens, acabou. E não é assim, né? Então, assim, às vezes vai, igual eu já falei que eu sou enjoada com prótese, vai e volta. A pessoa, tá dando errado. Não tá dando errado, gente, é o processo. Eu não vou aceitar uma coisa que eu não quero, porque depois eu vou te encontrar na rua, você mora em Ipanema, né? Eu vou te encontrar na rua, eu quero olhar pra você, quero ter prazer, né? Eu quero gostar do trabalho que eu fiz, né? E é o que a gente fala, dentro da alimentação, dentro da nome, né? Exatamente. E é dentro da limitação do caso. Tem casos que não, infelizmente, né? Mas assim, eu tenho que ter esgotado todas as possibilidades. Eu tenho que ter feito o melhor que eu podia ter feito, né? Então, assim, às vezes o que dá errado é porque não deu, não foi tão redondinho o caso. Tem casos que é redondo. Sim. Saiu ali e deu certo, pronto. Mas tem casos que é mais luta, né? Às vezes não deu errado, demorou para dar certo. Exatamente. E às vezes o demorar para dar certo é aperfeiçoamento, né, daquilo que você está fazendo. É perfeccionismo. Porque você não vai chegar e acertar de primeira. Né? É a mesma coisa de um pedreiro quando ele começa a aprender a colocar os primeiros tijolos. Ele jamais vai fazer uma construção como alguém que já está há anos, né, naquela experiência, fazendo isso. E você, Sônia, qual que é um conselho assim, simples, que te ajudou? Talvez se você tivesse recebido esse conselho no início, teria te ajudado muito mais. Tem alguma coisa? Exatamente o que a Denise falou. Exatamente, gente. Aprender a administrar é fundamental. E, geralmente, eu acho que em todas as profissões, quando a gente começa uma profissão, você nunca pensa nessa parte. Você só pensa na parte de executar o trabalho. Né? A Denise fazendo os dentes, eu lá fazendo o cabelo, e eu quero fazer aquilo muito bem feito, e eu fiz, ficou maravilhoso, ficou ótimo, ficou perfeito, mas aí na hora que o dinheiro entra, porque, tipo assim, a gente não trabalha por dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro. Então, você trabalhou ali o dia inteiro, um trabalho pesado, você deixou de estar em casa com seus filhos, deixou, né, de estar ali fazendo um almoço fresquinho em casa, chegar no final do dia, você fazer as contas e falar, poxa vida, não vai dar para pagar as contas, tá faltando, né, não foi suficiente, e nem se você quisesse atender mais um cliente, não tinha horário. Então, é justamente essa questão de aprender a administrar, de fazer os cursos para você poder aprender a começar a profissão. E por isso que é tão difícil começar, porque não é só aprender o ofício, né? O ofício faz parte, mas o que está em volta ali do ofício, se eu tivesse aprendido isso no começo da minha profissão, e principalmente a minha profissão, não sei como que é igual dentista ou nas outras profissões, mas na minha profissão era muito de comparação. Por exemplo, se a cabeleireira X cobra R$10 e a Y cobra 15, então eu vou cobrar 12, ou eu vou cobrar 8. Eu tenho que estar ali no meio termo ali. Só que depois de muitos anos que eu fui aprender sobre isso, administração, é que eu fui entender. A que cobra 10, talvez usa um shampoo que custa R$5. A que cobra R$15, talvez ela use um shampoo de R$25. E o meu shampoo era 30.
mais caro do que a de 15 e eu estava cobrando 12 ou 8. Então, tem muito sobre isso, né? Da gente saber o valor do nosso trabalho, do meu custo, quanto eu gasto para sustentar o meu negócio. E não comparar com o preço do outro, que eu não sei qual é o custo dele, entendeu? Então, para mim, hoje, o conselho que eu mais daria para uma cabeleireira, além de se especializar, fazer muito curso, ser boa no que você faz, mas aprenda principalmente a administrar seu negócio. Aprenda a precificar. Isso em todas as áreas. Tem né? uma coisa também. Uma vez uma paciente perguntou: nossa, doutora, eu fiz um orçamento aqui com você, deu tanto, e o fulano deu tanto. Por que essa diferença? Eu falei assim, eu só posso falar para você que é a confiança. Porque se não der certo, não interessa, eu vou fazer de novo, eu vou repetir. Né? Será que onde você fez, se não der certo, ele vai repetir com a mesma rapidez? Será que ele vai cuidar de você em todos os momentos? Né? Porque a partir do momento que você entrou na minha clínica, você é problema meu. Sim. Vai um provisório, quantas vezes precisar, você vai ter que ir lá. A cirurgia não deu tão certo, tá com algum probleminha ali, tem laser, tem ozônio, tem tudo para fazer, né? Então, assim, é a confiança, Sim. né? Que o meu trabalho, o meu nome a minha clínica, o meu nome tá na frente. Então, Sim. assim, tem que dar certo. Se não der certo, por X, vai dar por Y. Então, assim, a confiança, né? Ela tem, e na minha tabela tem precificação, comissionamento, tem casos de repetição, né? Porque não são todos os casos, tem inadimplência também, que pode acontecer, né? Então, assim, a precificação, quando você faz um preço, você está contando com tudo isso, né? Com tudo isso. E a confiança, ela é tudo, né? Quando você adquire a confiança de um paciente ou de um cliente, às vezes ele pode estar muito distante de você, que ele procura. Eu tenho uma experiência particular minha, que eu sempre fui muito enjoada com o meu cabelo, né? Sempre fui eu que eu podia fazer, eu mesmo cuidava e tal. E depois eu deixei a minha irmã mexendo, porque a minha irmã também trabalha com salão, ela inclusive mora na cidade de Manhuaçu. E ela já tem mais de 20 anos também desse ramo. Muitas vezes eu deixo para mexer com ela. Não é que as pessoas que estão ao meu lado não são profissionais, não são boas. É a questão da confiança. Muita gente já chegou, Verônica, deixa eu mexer no seu cabelo. Eu falei, não vamos mexer, não. Vamos deixar? Por quê? É a questão da confiança. Assim como você tem muitos pacientes que vão lá com você, inclusive, eu já te vi várias vezes no Instagram. Várias vezes eu não sabia quem era. E um vídeo seu que tem rodado muito é com a prima da moça que trabalha comigo, a Ângela. Falei, gente, que legal. Eu não sabia que você mexia com essa área de harmonização. É algo assim que é muito legal. Tem muitas pessoas que precisam, né, desse tratamento. Talvez por uma questão de saúde também, ou mesmo por, né, autoestima, né, que é o que tem se utilizado bastante. E a Sônia também, eu já via falar na Sônia há muito tempo, muito antes de conhecer. Às vezes a gente fica preso em certos ambientes, né? Não sai muito, não tem muito contato, mas sempre você ouve, né? Por quê que eu ouvia falar da Sônia? Porque ela prestou um bom atendimento. As pessoas... eu fui atendida por ela. E assim, a doutora Denise também. Foi atendendo e outras pessoas vão falando. Outras pessoas eu já tive na sua clínica, eu conheço a sua clínica por dentro, né? Já fui lá várias vezes, inclusive meu gerente fazia tratamento lá. Às vezes eu ia resolver alguma coisa, eu passava por lá. É uma clínica muito bonita para quem não conhece, vai lá conhecer, né? Vale a pena, você vai se sentir muito bem acolhido lá dentro, né? O atendimento. E com base no que eu acabei de falar aqui, hoje vocês têm muitos anos aí na área que vocês trabalham. E com isso, vocês formaram uma equipe, né? Além do bom atendimento que vocês prestam, o que vocês, assim, poderiam dizer como um ponto forte dentro da equipe de vocês? Porque vocês tiveram que treinar a equipe de vocês para atender bem um paciente. Por quê? Talvez vocês atendem muito bem alguém que vai lá. Mas se vocês não tiverem pessoas ao lado de vocês que prestam esse atendimento que ajunta, né? Todo aquilo que você tem, que o seu esforço acaba indo por água abaixo. Qual que é a importância disso para quem está nessa área aí odontológica, na área da estética, na área de salão aí, né? Porque a Sônia também, ela não mexe só com cabelo, ela realiza sonhos, né? Muitas noivas aí, assim como a doutora Denise também, né? Já falou aqui. O que vocês têm a falar para as pessoas referente a isso aí? As pessoas que estão nessa área, né? Que vocês têm muitos clientes que também vão se achegar a vocês a partir desse momento, por conhecer vocês, né? Não só de ouvir falar, mas agora vendo, né? Esse bate-papo aqui. O que vocês têm a falar a respeito disso aí? Eu vejo, assim, na questão do salão, a gente acaba se tornando muito íntimo da pessoa.
Por quê? A pessoa, por exemplo, vai fazer uma mecha, ela fica ali 4, 5 horas sentada. Então, ali, a gente conversa sobre vários assuntos. Tem aquela cliente que vai no salão toda semana. Então, toda semana ela tá ali, acaba, às vezes, um dia que ela tá triste, ela desabafa, um dia que ela tá feliz, ela comemora, né, uma conquista. E a equipe que a gente tá trabalhando ali, a gente procura sempre tentar demonstrar o nosso melhor. Tratar bem, né? Às vezes a pessoa tá mal-humorada, a gente tentar entender que a pessoa não tá no momento bom, respirar fundo também, não deixar assim, se chatear às vezes com alguma coisa. Igual você falou, questão do dia de noiva. Eu sempre tive isso como uma prioridade. Sempre falo, gente, o dia da noiva é o dia mais importante da vida dela. Então, tem um monte de coisa que já tá dando errado, né? Tem que resolver uma coisa, um fornecedor que não entregou, e é parente que não vai vir, né, muitos contratempos. Então, lá no salão, a gente faz de tudo, o possível e o impossível, para a noiva ficar tranquila, relaxada, curtir o dia dela. Às vezes acontece algum incidente, a gente nem deixa chegar na noiva, não fala para a noiva, deixa depois, né, para ela não se chatear. Ou às vezes já aconteceu do zíper da noiva estourar, eu costurei o vestido dela no corpo dela. Falei, ó, depois você vai ter que rasgar para tirar, mas você vai casar com o seu vestido. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para resolver, para não deixar ela se estressar, se chatear, sair chateada do salão, a gente faz. E é uma satisfação tão grande para nós, eu e meu marido, o Roger também. Nossa, quantas vezes ele serviu de chofé para ir buscar alguém, trazer alguém, leva no hotel, traz do hotel. Esqueceram a roupinha da criança, você vai lá e busca e traz. Esqueceram o buquê da noiva. Então, assim, eu até brinco, eu chamei de Severino. Severino resolve qualquer problema, porque a gente quer entregar isso, a gente quer entregar essa satisfação da pessoa pensar assim, o melhor para mim do meu dia do casamento, tirando o casamento em si, foi o dia de noiva, justamente pela tranquilidade. Então é isso que eu tento lá no salão, passar para minha equipe, pedir para minha equipe, né, ter toda a paciência com a noiva, que às vezes ela tá naquele momento mais sensível, tá estressada. A maioria das noivas brigam com o noivo no dia do casamento, que ela tá estressada. Eu briguei com o Mike. Depois do casamento também. Agora, doutora Denise? Sim. Uma empresa, né, é processos e pessoas, né? Na verdade, a gente está tendo um problema com pessoas. Nós não estamos encontrando pessoas para trabalhar mais, né? Não sei qual que é o fenômeno disso, não sei, não é só no Brasil, mas... Então, assim, a recepcionista, né? O jeito que conversa, né? Eu não gosto que faça distinção entre as pessoas, eu gosto que todo mundo que chegue, do mesmo jeito que eu quero ser bem tratada nos lugares, eu gosto que todo mundo que chegue tenha muita atenção, né? Então, assim, começa na recepcionista, né? Então, assim, eu tenho uma recepcionista muito boa, graças a Deus, a Dani, e eu faço questão desse bom atendimento, né? Quando acontece alguma urgência, a gente não deixa as pessoas na mão, assim, só se não tiver jeito mesmo, a gente se desdobra, tanto eu quanto a minha equipe, que são os outros dentistas também. Agora, é complicado também você montar uma equipe de dentistas que pensa igual você pensa. Então, assim, já tiveram vários dentistas lá na clínica, todos bons, nenhum ruim, não. Mas, assim, que anda junto com você... Agora, eu acho que eu tenho uma equipe de profissionais que está junto comigo, que tem a mesma cartilha que eu, que segue a mesma cartilha que eu, né? Então, isso é uma coisa que foi muito difícil também de montar, né? De conseguir. Aí, quando você consegue um, vai o outro embora. E a gente vai ficando nessa... É complicado. Eu tô sofrendo luto, que eu tinha a Samira. Eu sofro muito a falta da Samira, que ela trabalhava comigo há 12 anos, né? E agora ela vai... Um amor. Sai um amor. Então, assim... Não é só o trabalho dela, é a pessoa, né? A pessoa que tá ali, né? A Juliana tá comigo, 19 anos também. 18, 19, hein, Ju? Não sei. Né? Ela que é minha patroa, né? A gente brinca. O meu marido é meu patrão e a Juliana é a patroa é minha dele. patroa. Então, assim... a gente quer que todo mundo trate bem, mas assim, a gente também não consegue, né? Não é todo mundo. As pessoas, às vezes a gente tem uma intenção, a pessoa entende como outra, então assim, mas o nosso dia a dia é resolver conflito, é tentar fazer o melhor sempre para todo mundo, né? E é pessoa e processo. Eu estou um pouco em falha com os processos, porque está me faltando pessoas, né? Então, assim, eu dei uma
deu uma desanimada, né? Como a gente falou, ano passado. Porque também eu fiquei muito tempo viajando. E nisso é interessante, hein, Mike? Quando eu viajava, as professoras dos meus filhos, eu estava viajando com curso pelo Brasil, né? Fui nessas clínicas de harmonização as maiores do Brasil, com curso de endolaser. E aí chegaram para mim e falaram assim, coitado dos seus filhos, você está viajando demais, tipo assim, você está deixando a desejar em casa, né? Será que se fosse meu marido, elas falariam isso pro meu marido, né? Então, às vezes, o próprio impedimento é entre as próprias mulheres. Então, assim, talvez a gente sempre começou um projeto sem a gente... Uma mulher que ajuda outra mulher, ela se torna ainda mais bonita, né? Ela ainda fortalece. Então, assim, a gente nasceu numa cultura de falar mal, né? Nós somos uma cultura machista. A gente aprendeu a falar mal de outras mulheres. Quem sabe com esse movimento aqui, né? De nós duas, quem sabe a gente começa a falar bem das mulheres, começa a ficar do lado das mulheres. Porque só assim a gente vai crescer, se uma der apoio para a outra. É verdade. A respeito da equipe, né, está sempre ajudando. Uma necessidade não é fácil, né? Como a doutora Denise disse, encontrar pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. É muito difícil quando você está indo para um lado e a pessoa está puxando por outro, né? Meu pai sempre falava que boi de canga, eles têm que ser colocados desde pequenos, né? Desde bezerrinho junto na canga, depois ia acostumando a ficar. Ou seja, é um processo muito grande, né? Porque todos os dois têm força. O seu propósito, você tem fixo aquilo, o pensamento é forte ali, a questão disso. Então, tem pessoas que às vezes estão com um pensamento também forte, mas totalmente desviado daquilo que você está projetando. Então, para alinhar isso aí, é muito difícil. Mas quem está tentando também não desiste, né? Não. Porque uma hora dá certo. você vai conseguir. E a última pergunta aqui para nós finalizarmos. Eu vou começar aqui com uma pergunta clássica que todos perguntam. Uma coisa que tem muito em salão, por exemplo, tendência. Teve uma época aí que o povo gostava de uma mecha vermelha, os jovens, né? Sempre traz uma tendência. Uma tendência que vocês lembram que passou, que vocês gostaram muito, e outra que vocês reprovaram de cara, assim. Eu falei assim, aí, aqui no ambiente aqui não vai dar pra agregar, não. E essa, com certeza, vai ser bem legal. Vocês lembram de alguma coisa? Olha, no salão, uma tendência que foi muito forte, principalmente aqui em Ipanema, ainda tem um pouco, mas não tanto mais, que eu não gostava nem um pouco, era a mecha debrinha. Cor sim, cor não, uma bem marcada, bem marcada. Até um tipo de luzes meio... sim, lembra. fazia aquela mecha bem loira com uma outra bem preta. E tinha pessoas que faziam elas muito largas, sabe? Então, eu acho... ficava muito debrinha mesmo. Então, essa tendência... Hoje usa ela mais fininha, mais discreta, mais delicada. Então, não tanto. E uma tendência que começou há uns anos atrás e que eu vejo que do começo dessa tendência trouxe ao que nós temos hoje, que é o moreno iluminado, raiz esfumada, que foi a californiana. Era só a ponta loira. Só que na época da californiana era só a ponta mesmo, que era tudo preto e a ponta loira. Na época não era tão bonito, mas ela foi evoluindo, o ombre ré, e que hoje é a raiz esfumada. Então essa também foi muito bacana. E você, doutora Denise? Já é outra área. Na odonto não tem como fugir muito, né? Mas teve uma tendência no odonto que eu não esqueço. A pedrinha no dente. Ai, Deus me livre. O piercing no dente. Ainda teve isso. Mas agora não tem mais, né? Mas eu estou vendo umas coisas de brilhante, assim. Tá tendo mas aí não chegou ainda como dente de ouro. Tem os dentes brancos, muito branco, né? Hoje a gente não faz mais dente amarelo. A gente não quer mais um dente amarelo, nem para pessoa idosa, nem o idoso quer amarelo mais. Sim. Idoso hoje, a gente não quer faltar na academia. Eles perguntam, se vai fazer algum procedimento, eles falam, quanto tempo eu vou ficar na academia? Eles falam assim, não tem mais isso, né? E na harmonização, uma tendência que, graças a Deus, passou é o excesso, né? O excesso de preenchimento, rosto muito inflado, né? Hoje é o cute beauty, né? Que é a beleza natural. Então, isso é o que eu mais busco, é o que eu mais tenho ansiedade de tentar passar, né, para o meu cliente, é uma beleza mais natural, né? Só devolver o que perdeu, sem a pessoa olhar assim, saber que você está bem, não saber o que é, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, mas você está tão bonita, aí não fala assim, nossa, seus dentes, né? Nossa, você fez alguma coisa, né? Você está bonita, o que é, né?
Esse é o meu objetivo, assim, ter uma beleza cada vez mais natural. Mas dente amarelo, dente muito... Se você tem um dente feio, então eu vou fazer um dente natural feio? Não vou, né? Não me procura para isso. Eu gosto de dente bonito, branco, né? E para todo mundo, para todas as idades, né? Só encerrando aqui uma curiosidade a respeito da harmonização facial, já não sei se entra assim com profundidade no que eu vou falar. Por exemplo, a harmonização ela vai preenchendo as falhas, né? Mas se a pessoa às vezes tem um rosto assim cheião e quer diminuir, tem algum procedimento? Consegue fazer papada, tirar? Tem, sim. Não, a harmonização não é só preencher, é te dar, tentar consertar o que não está harmônico em você, né? Por exemplo, se tem um rosto muito pesado, você não vai inflar mais esse rosto, não vai encher. Você pode fazer um endolaser, que o endolaser, né, ele gera um emagrecimento facial, ele cola a sua pele, né? Legal. É igual o bioestimulador, todo mundo tá uma fase de bioestimulador, a onda do bioestimulador, todo mundo faz bioestimulador. Tem um rosto lá pesadão, vai fazer bioestimulador, vai ficar mais inflado ainda, vai ficar, né? Até dar o efeito mais. Então, assim, para esses casos de rosto pesado, eu acho que o endolaser é a melhor pedida, né? Porque ele trata a pele, ele diminui volume, né? Sensivelmente, mas diminui. Então, assim, não é só colocar. Às vezes é tirar também, né? Onde não pode. É igual o meu caso. Às vezes a minha filha, esses dias, a gente estava vendo fotos antigas de quando eles eram crianças. Aí ela pegou uma foto minha, mãe, pelo amor de Deus, como que era a tua cara? Então, assim, a gente se acostuma com a gente agora. Mas quando você pega uma foto, a gente igual no meu caso, eu fiz bichectomia, porque eu tinha um rosto bem bochechudo. Aí fiz a bichectomia. E depois nós fizemos a lipo de papada e depois nós fizemos endolaser. Melhorou muito. Queria melhorar mais. Outro dia eu mandei uma foto com filtro pra ela. Falei, eu quero assim. Você faz? Se vira, eu quero assim. Ó, colocando a doutora em apuros. Mas é o tipo da coisa. E em vista do que eu era, melhorou muito. Muito mesmo. Então, é isso que ela falou. Não o mais engraçado é isso também. A gente acostuma, né? Sim, a gente costuma. Hoje parece que eu sempre fiz assim. A gente se vê assim tão fácil. Não mudou nada. Mudou nada. Aí só quando você vê a foto. Aí fala, mudou muito. Eu até perguntei, eu particularmente, eu sempre fui muito magrinha. Agora que eu peguei uns quilinhos. Mas eu sempre tive o rosto muito cheio. Sempre fui muito bochechuda. E eu sempre tive muita... Parece que eu fico dormindo direto, mas não é. Eu sempre tive... E é genético mesmo, né? É algo assim... Às vezes eu olho... Eu tenho a minha irmã, mais velha do que eu, ela já é diferente. O rosto dela é fininho e o meu não. É bem cheinho. E outra coisa, eu não sei se é a área da Sônia, que ela mexe com o cabelo. Você mexe com implantes? Não, né? Implante não. Não. Porque, na verdade, o implante é só médico mesmo, que pode fazer o implante. No meu caso, é mega hair, que é colado no cabelo. Ah, sim. Né? Fita. Que é colado. E... só. Mega hair. Foi essa nossa participação aí, né? Eu quero agradecer aqui com muito carinho a presença de vocês aqui, ter compartilhado experiências, né? E eu tenho certeza que tem pessoas aí com bastante curiosidade que vão chegar até vocês para poder fazer aí uma pré-consulta na área da estética, na área odontológica, e também fazer aí algumas perguntas para a Sônia, como, né, manter, por exemplo, o cabelo muito mais hidratado, que toda mulher quer saber disso, como cuidar mais, né, dos fios, enfim, eu tenho certeza que essa experiência que vocês passaram aqui vai chegar a muitas pessoas que vão querer também estar aprofundando aí no conhecimento, tanto na área de profissionais, quanto na área de pacientes e clientes, né, que desejam ter a vida mudada, porque a estética está presente nos nossos dias. E queira ou não queira, nós estamos mudando, né? Por mais falar, eu quero ser natural para ser, mas chega ali, eu gostei disso, quero fazer um arranjo no meu cabelo, quero mudar a tonalidade. Eu, particularmente, eu era cacheada, né? Já tem alguns anos que eu estou com meu cabelo lisinho aí, né? Relutei muito, não, eu ia continuar, mas chegou um momento, falei, não, mas combinou com você. Vou fazer uma experiência aqui para ver como é que vai ficar. Então, assim, às vezes vocês acham que não fazem aquela diferença com profundidade, igual eu vi a Sônia comentando aqui, que alguém contou para ela a experiência que ela teve e ela não viu o resultado ali na hora, né? Mas alguém chegou e contou. E eu tenho certeza que a Denise também é dessa forma, né? Ela já fez diferença na vida de muitas pessoas que ela sabe e outras que ela não sabe. E muitas vão ter oportunidade de saber ainda e outras não,
né? Mas todas as coisas que nós fazemos para o bem das pessoas, às vezes já não tá vendo. Mas Deus, ele sempre traz em recompensa pra gente, nos abençoa através disso. Que vocês continuem abençoando vidas através do sonho que vocês tiveram, porque isso foi um sonho. Sim. Vocês sonharam um dia, por mais que não seja aquele sonho de infância, mas é um caminho que vocês olharam e falaram, não, eu vou seguir. Não tô vendo o que tem lá na frente. Se vocês forem ver as dificuldades que vocês iam passar, vocês iam pensar, peraí, eu vou querer continuar, né? Mas é um incentivo para você que está nos assistindo. Você está sonhando aí, está traçando objetivos, está começando a faculdade, está começando aí num trabalho novo. Estude, se esforce, não desiste. Vai vir muita dificuldade, virão. Mas se você se manter firme, você vai conseguir chegar lá onde você tanto almejou e você vai ver os frutos, né? Depois, como a Denise está vendo, como a Sônia está vendo. Eu vou chamar aqui meu esposo para ele encerrar aqui. E eu agradeço pela participação aqui. E segue o nosso canal, segue as meninas também. Vocês podem deixar o Instagram de vocês aqui. Para quem não conhece ainda, você deve ter o Instagram da clínica, você deve ter provavelmente o Instagram particular e o profissional. Não sei se você tem, mas deixa aí para o pessoal aí. Tá, Joel. Primeiro, né, agradecer, né, vocês. Voltei aqui de novo. Foi um prazer ter vocês aqui. Uma honra pra gente, tá? E espero que a gente vai estar mudando de localidade. Espero que quando a gente estiver num espaço maior, né, melhorar um pouco, vocês voltem. E vocês que estão aí assistindo, tiver desejo, né? Mike, eu quero participar de um podcast, divulgar meu trabalho. Pode entrar em contato conosco, tá? As portas estão abertas. Tem alguma consideração final? Não. Sônia? Eu quero agradecer, né? Foi muito bom. E é igual aquilo que a gente falou. Quando a gente gosta da profissão da gente gosta de falar da profissão. É tão interessante que a gente não gosta não só de fazer, mas como falar da profissão. Então, acaba sendo um momento prazeroso também. Trocar ideia, trocar experiência, né? E a gente acaba se conhecendo mais, né? Por mais que eu e a Denise já é amiga, já se conhece, mas a gente acaba criando uma intimidade maior. E agradecer o pessoal que tá assistindo a gente aí. Não, gente, eu vou agradecer também. Eu não quero fazer considerações assim. Falar outro que eu queria falar, né? Mas eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com a Sônia. A Sônia falou, vou levar minha amiga. Com vocês, né? Eu acho muito válido estar podendo falar um pouco da gente, né? Que às vezes as pessoas fazem uma ideia da gente. Tem outra visão. Né? Quantas pessoas a gente olha, a gente não sabe quem que é, não né? sabe. E é uma oportunidade, né, para estar expondo o trabalho, expondo coisas da nossa vida, né? Verdade. Momentos marcantes. Eu só tenho a agradecer a todo mundo de Ipanema, né, que confia na gente. E região, né, que a gente tem, também, que atende fora também, graças a Deus. Atende pacientes de fora, eu não atendo fora, mas atendo pacientes de fora. Agora? As pessoas vêm, né, Sônia, confiam no nosso trabalho, só agradecer. Igual você estava falando ali, que às vezes as pessoas daqui, né, não dão tanto valor, mas tem muitas que dão muito valor. Muitas, né? E na verdade, é igual a gente estava falando, se a gente for parar para pensar, nós, seres humanos, a gente tem uma tendência muito grande a lembrar mais do ruim do que do bom. Das coisas ruins que acontecem, quando alguém fala mal de você, você lembra muito mais daquilo do que das outras tantas que falaram bem. Então, se a gente for parar para colocar numa balança, eu acredito que a gente tem muito mais, dentro do seu consultório, dentro do meu salão, muito mais coisas pessoas boas que dão valor para nós, né, que nos valorizam, do que aquelas que realmente deixam de estar ali com a gente. Até assim, na vida cotidiana, no relacionamento, né, às vezes você passa dias e dias sem dar uma discussão. Aí quando discute, nossa, parece a pessoa que não... todo dia assim. Não é. Que você for parar pra analisar, e assim também é na vida profissional, né? Você faz tanta coisa certas, mas às vezes no dia que você às vezes É porque o certo parece que nem conta, né? É verdade. Essa é a verdade. Eu errado, às vezes, né? Sim. 99 deu certo, deu errado, aquele aí errado ali, você sofre sempre demais. Mas né? A novela mexicana. Então foi um prazer ter vocês. Parece Obrigada. que não, mas foi bem mais de uma hora de papo, né? Nossa, foi bacana, eu nem percebi. E assim, foi benção ter vocês. Então, muito obrigado a todos. Obrigada. Tá, nós vamos agora estar encerrando aí a gravação. Obrigada.